Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje veremos multiplicação de um número real por uma matriz. Ou seja, imagine que eu tenho uma matriz A qualquer e eu posso querer multiplicar ela por uma constante, por um K. Com isso, eu vou estar criando uma nova matriz. E como vão ser os elementos dessa nova matriz? Eles vão ser, na verdade, os elementos da matriz A vezes essa constante. Ou seja, para a gente criar uma nova matriz chamada de B aqui, ela pode ser obtida a partir da A, multiplicando-se por K cada um dos elementos de A. Ou seja, pessoal, imagine o seguinte, você tem uma matriz A qualquer aí, tá certo? E ela tem os seus elementos aqui, tá certo? Se eu quero multiplicar ela por uma constante, na prática o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa constante e vou multiplicar todos os elementos da matriz A por essa constante, tá certo? Com isso eu crio uma nova matriz, que é a multiplicação de uma constante vezes a matriz A. Ou seja, dá uma olhada aqui no exemplo como é relativamente simples, pessoal. Então imagine uma matriz linha aqui, tá certo? É uma matriz 1 por 3 que tem esses três elementos, 2, 4 e 7. Agora imagine que essa matriz A vai ser multiplicada pela constante 3. Como que vai ficar a nova matriz? Vai ficar 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 7, 21. Essa é a nova matriz, tá certo? Que é composta de A, da matriz A, vezes a constante 3. Mais uma matriz, essa matriz agora está sendo multiplicada por meio. Então, multiplicar por meio significa dividir por 2. Então, eu vou pegar todos os elementos da matriz A e vou dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2, 5. 1 dividido por 2, meio. Certo? E essa constante agora, um outro exemplo em que a constante ela é negativa. O procedimento é o mesmo. Eu tenho essa matriz aqui, ó, uma matriz 2 por 3, né? Vou pegar e vou multiplicar ela pela constante menos 2. Isso significa, então, que eu vou multiplicar todos os elementos dela por menos 2. Então, quando eu faço menos 1 vezes menos 2, dá 2. 2 vezes menos 2, menos 8. Raiz de 2 vezes menos 2, menos 2 raiz de 2. Meio vezes menos 2, menos 1. Menos 3 vezes menos 2 é 6. 0 vezes menos 2, 0. Tá? Então, multiplicar uma matriz por uma constante significa dizer que eu vou multiplicar todos os elementos da minha matriz por essa constante. Certo? Com isso, fica alguns exercícios para vocês treinarem aqui essa multiplicação de uma matriz por uma constante. E aí entraremos num conceito um pouco mais complexo, que é a multiplicação de matrizes, certo? Na apostila ela começa falando de um exercício aqui, tá? Eu peço para que vocês façam a leitura desse exercício, tá? Então, ele começa com uma planilha aqui, uma tabela, né, que tem a nota dos alunos X, Y, Z em cada um dos bimestres, tá certo? E aí, com base nisso, vai ter um peso. O bimestre 1 tem peso 1, o bimestre 2 tem peso 2, o 3 tem 3, o bimestre 4 tem peso 4. E aí eu quero calcular a média de cada aluno. Então, na prática, consiste em eu pegar as notas, multiplicar pelo peso de cada bimestre e dividir pela soma dos pesos. Tá? Na prática, como eu vou dividir por 10, 1 dividido por 10, 2 dividido por 10, 3 dividido por 10, 4 dividido por 10, é a mesma coisa que eu multiplicar por esses pesos, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Então façam a leitura rapidamente. Depois, esses pesos, juntamente com essa matriz de notas, vão virar duas matrizes. E é esse procedimento que eu estava fazendo intuitivo aqui, eu posso pensar nele como sendo uma multiplicação de matrizes. Então aqui, ó, eu vou multiplicar A por B. Então aqui ele vem mostrando como que eu faço a multiplicação de A por B, tá? Já vou informar aqui, pessoal, essa matriz aqui, ela é 3 por 4. E essa matriz aqui, ela é 4 por 1.
Não é 4 linhas por uma coluna. Eu só consigo fazer essa multiplicação por causa disso. Ó. A é 3 por 4. E eu estou querendo multiplicar pela matriz B, que é 4 por 1. Eu só consigo fazer isso, pessoal, porque o número de colunas da primeira vai ser igual ao número de linhas da segunda. Eu só consigo fazer por causa desse número ser igual. Então, multiplicação de matriz eu só consigo fazer quando isso acontecer. E o resultado dessa matriz vai ser o número, vou chamar de C o resultado dessa matriz, vai ser o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda. Tá? Isso sempre vai acontecer. Tá? Eu só consigo fazer multiplicação de matriz quando isso daqui acontecer e o resultado do meu produto de matrizes vai satisfazer essa condição aqui. Tá? Olha lá, ele acaba fazendo a multiplicação. Olha lá, quando ele faz essa multiplicação aqui, dá uma matriz, olha lá, 3 por 1, que foi o que eu falei aqui. Então, 3 linhas por uma coluna. Tá? E aí, pessoal, eu já vou explicar como que eu faço a multiplicação nesse exemplo. Ó. Então, eu quero multiplicar essas matrizes. É como se essa daqui fosse a A, que eu acabei de falar, 3 por 4, e essa aqui 4 por 1. Como que eu faço a multiplicação? Pessoal, isso é importante. Ó. Eu vou sempre multiplicar nesse sentido. Ó. Aqui eu vou usar esse sentido, o sentido da linha. E aqui eu vou usar o sentido da coluna. Certo? Então, olha lá o que eu vou fazer. Eu vou pegar a primeira linha aqui e vou multiplicar os termos dessa primeira linha com os termos da primeira coluna para achar o primeiro valor aqui. Nesse caso, como tem uma coluna só, por isso que esse resultado vai ter uma coluna só. Então, olha lá, vou multiplicar esses números por esses. Como assim? Vou fazer esse primeiro vezes esse primeiro. Depois o segundo valor com o segundo aqui. O terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto. E vou somar. Então, olha lá, é o que está aqui em cima. Ó. É uma multiplicação de matriz. Então, eu vou fazer 7 vezes 0,1, está aqui. Mais 8 vezes 0,2, está aqui. Depois, 6 vezes 0,3. 8 vezes 0,4, está aqui. Vou somar esses resultados, vai ser o resultado da minha... Opa! Vai ser o resultado, então, da minha primeiro valor aqui. Tá? Então, eu pego a primeira linha, primeira coluna, primeiro valor. Na hora que eu pegar a segunda linha, multiplicar ela por esses valores, eu vou ter o resultado aqui da segunda linha. Na hora que eu pegar os valores da terceira linha e multiplicar pela primeira coluna, eu vou ter os valores da terceira linha, primeira coluna. Se aqui tivesse mais colunas, eu ia fazer a primeira coluna com a segunda linha, ia dar o valor da primeira linha, segunda coluna aqui. E assim sucessivamente. Então, isso já é multiplicação de matrizes. Certo? Então, olha lá. Perceba isso. Eu pego o valor da primeira linha com a primeira coluna, eu vou ter o valor lá na matriz resultante, o primeiro valor da primeira linha, primeira coluna. Tá? A gente sempre vai fazer isso. Observação, foi o que eu acabei de falar para vocês ali em cima. Para eu poder multiplicar uma matriz A por B, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Para que isso daqui, ó, olha lá, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Para que tenha a mesma quantidade de elementos aqui, ó, para eu poder fazer a multiplicação, tá certo? Senão eu não consigo, não vai sobrar ou faltar elementos aqui que eu não consigo multiplicar. E aí o resultado vai ser o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda, a matriz resultante aí, tá? E aqui, pessoal, é muito importante que às vezes existe a matriz A por B e não existe a matriz B por A, tá certo? E se nem existe, quanto mais o resultado é igual. Então, nem sempre é igual o resultado A por B e B por A, tá? Às vezes existe um e não existe outro. Vamos fazer em cima de um exemplo, pessoal, que vocês vão ver que fica mais fácil, tá bem? Então, primeira coisa, ó, olha essa matriz A. Vamos pensar, ela é uma matriz que tem duas linhas
por 3 colunas. E eu quero multiplicar ela, né? E a matriz B, vamos sem ser multiplicação primeiro. A matriz B, ela tem 3 linhas por 2 colunas, certo? Ele quer que vocês calculam se existir isso daqui, ó, A por B e B por A, certo? Perceba o seguinte, ó, A por B é dessa ordem que tá. Então, olha lá, o número de coluna dessa é igual ao número de linha dessa e o resultado vai ser o número de linhas dessa e o número de colunas dessa. Então, quando eu faço A por B, o resultado vai ser uma matriz C, tá certo? E ela vai ser uma matriz 2 por 2. Tá? Se eu fizer B por A, olha o que vai acontecer se eu fizer B por A. Vou colocar aqui, ó, B. B, na verdade, ele é 3 por 2. E a matriz A é 2 por 3. Então, o que vai acontecer é que essas duas aqui, ó, são iguais, vai existir a multiplicação. Só que o resultado vai ser uma matriz 3 por 3. Então, nesse caso, a matriz C vai ser uma matriz 3 por... Certo? Então, elas duas existem, tá certo? Só que são de tamanhos totalmente diferentes. Ó. Uma é 2 por 2, a outra é 3 por 3. Então, uma tem 2 linhas e 2 colunas, a outra tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Vamos fazer a multiplicação dessas daqui, então. A por B e B por A. Como que eu faço isso, gente? Ó. Então, perceba o seguinte. Na hora que eu for fazer essa multiplicação, como eu falei, A por B... Tá certo? Ela vai ser uma matriz 2 por 2. Então, ela vai ter esses 4 elementos, ó. 2 por 2. C1, C12, C21, C22. E como que eu acho esse elemento aqui? Primeira linha e primeira coluna, não é? Linha 1, coluna 1. Eu vou pegar os elementos dessa primeira linha e vou multiplicar pelos elementos da primeira coluna para achar ele. E vou somando. Então, eu vou fazer isso, ó. 2 vezes 1... aqui, mais 3 vezes 0, tá aqui, mais 1 vezes 4. E aí, quando eu somo 2 vezes 1, 2, 3 vezes 0 é 0, 1 vezes 4, 4, 2 mais 0 mais 4, dá como resultado 6. Então, esse elemento aqui, ó, vai valer 6. Já achei o primeiro elemento da multiplicação de matriz. Tá? E agora, para eu achar o primeiro elemento... o elemento da primeira linha, segunda coluna. Eu vou pegar a primeira linha de A e a segunda coluna de B. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes menos 2, menos 4. Não é aqui 2 vezes menos 2, ó. Depois, 3 vezes 5, mais 1 vezes 1. Aqui. E aí, 2 vezes menos 2, menos 4. 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16. 16 menos 4, 12. Então, já descobri que esse valor aqui, ó, o C12, ele vale 12. Tá certo? E como que eu vou fazer agora para achar os outros dois elementos aqui? Eu vou trabalhar com a segunda linha. Então, vou pegar, ó, a segunda linha e vou multiplicar ela pela primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna, eu estou achando esse elemento aqui, ó. Então, eu vou fazer menos 1 vezes 1, 0 vezes 0, 2 vezes 4. Menos 1 vezes 1, menos 1. 0 vezes 0 é 0, 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Então, quer dizer que esse terceiro elemento ele vale 7. Certo? E para achar o último elemento aqui, que é segunda linha e segunda coluna, eu vou pegar a segunda linha da primeira matriz e a segunda coluna da segunda matriz. E vou multiplicar os elementos aqui. Então, olha lá, menos 1 vezes menos 2 dá 2. 0 vezes 5 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. Isso vai dar como resposta, então, 4. Certo? E aí, quando eu junto os 3 elementos, os 4 elementos que eu encontrei, eu tenho o resultado, a matriz C.
que é o resultado, na verdade, da matriz A vezes a matriz B. Tá certo? Então, A vezes B, na verdade, deu esse resultado. 6, 12, 7 e 4. Certo? E se eu fosse fazer ao contrário? Então, se eu fosse fazer B vezes A. Então, a gente já viu que B, tá certo? É essa matriz aqui, 1, 0, 4, menos 2, 5 e 1. Vou fazer ela vezes essa. Então, tá aqui já, ó. Como que eu vou fazer? Novamente, eu vou multiplicar os elementos dessa linha por essa coluna. Vou achar o primeiro aqui. Depois, esses daqui vezes esse. Então, primeira linha, segunda coluna. Achou esse valor. Primeira linha, terceira coluna. Achou o valor da primeira linha, terceira coluna. Depois, segunda linha, primeira coluna. Eu acho esse valor. Esse vezes esse, acha esse. Segunda linha, terceira coluna. Está aqui. Depois eu pego os elementos da terceira linha com a primeira coluna, achei o valor da terceira linha, primeira coluna. Terceira linha com a segunda coluna, eu acho esse. E terceira linha com a terceira coluna, eu acho esse. Tá? Então aqui na apostila está o passo a passo. Vamos tentar fazer direto aqui já para a gente achar o resultado. Ó. E o resultado eu vou colocar aqui. Lembra que colocar parênteses ou colchetes, tanto faz. Tá certo? Então, ó, 1 vezes 2, 2. Se quiser ir colocando e fazendo passo a passo aqui, pode ser. Eu já vou fazer direto. Ó. 1 vezes 2, 2. Depois, menos 2 vezes menos 1, isso dá 2. 2 mais 2 dá como resposta 4. Certo? Agora vamos lá. Ó. Primeira linha de novo. A gente já fez a primeira coluna. Agora vamos fazer a segunda linha. Ó. Esse por esse. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 0, 0. Então, aqui vai dar como resposta 3. Agora, primeira linha e a última coluna. Então, vai dar 1 vezes 1 dá 1. Tá certo? Deixa eu só ver aqui se é menos 2. Menos 2, né? Que a setinha ficou em cima. Vou fazer ela mais para cá. Menos 2. Então, vamos lá. Aqui de novo. Ó. 1 vezes 1 dá 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, vai ficar menos 3. Achamos o próximo valor aí. Certo? Menos 3. Vamos para o próximo agora. 0. Agora eu vou pegar a segunda coluna, segunda linha, com as 3 colunas. Ó. Então, com a primeira coluna, certo? Eu vou fazer 0 vezes 2 dá 0, 5 vezes menos 1 dá menos 5. Depois, 0 vezes 3 dá 0, 5 vezes 0 dá tudo 0. Certo? Depois, 0 vezes 1 dá 0, 5 vezes 2, 10. E agora eu vou fazer, então, a última linha, que é essa daqui, pelas 3 colunas. Então, eu vou fazer 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 1, 7. Depois, 4 vezes 3 dá 12, 1 vezes 0 dá 0, 12 mais 0, 12. E por último, então, 4 vezes 1 dá 4, 1 vezes 2 dá 2, 4 mais 2, 6. E aí eu achei o resultado, então, do produto dessas duas matrizes, certo? Gente, a multiplicação de matrizes, a gente sempre vai seguir esse padrão. Então, vamos ver se bateu com o nosso resultado lá, ó. 4, na primeira linha, 4, 3 e menos 3. 4, 3 e menos 3. Menos 5, 0 e 10. Vamos ver se a segunda linha, menos 5, 0 e 10. Depois a última linha, 7, 12 e 6. Última linha, 7, 12 e 6. Certo? Então, vimos aí que A por B é uma matriz 2 por 2 e B por A é uma matriz 3 por 3. Certo? Mais um exemplo aí. Deu duas matrizes A por B e quero determinar A e B e A. Então, o procedimento vai ser o mesmo. Tá certo? Ó, então, A está aqui, B está aqui. Tem que achar, olha lá, é uma matriz, ambas são 2 por 2. Então, o número de coluna da primeira é igual ao número de linha da segunda, dá para fazer a multiplicação. E o resultado vai ser uma matriz 2 por 2. Como eu peguei duas matrizes quadradas, pessoal, o resultado vai ser uma matriz quadrada de mesmo tamanho. Né? Então, na hora que eu for fazer B por A, vai ser a mesma coisa. Ó. Tanto A por B e B por A dá o mesmo tamanho. Bem, ó, então vamos lá. Como que eu faço essa daqui?
Vamos usar o procedimento lá, ó. Multiplico os elementos da linha pelos elementos da coluna, tá certo? Então, olha lá, ó. Vou pegar a primeira linha e a primeira coluna para achar esse elemento aqui. Vou fazer menos 1 vezes 1, menos 1. Não é? E aqui, 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar menos 1 mais 2, dá como resposta 1, que é o que está aqui. Primeiro elemento, primeira coluna. Então, eu peguei esse daqui, multipliquei aqui. Agora, se eu pegar essa mesma linha e multiplicar aqui, eu vou achar a primeira linha, segunda coluna. Então, eu vou achar o elemento da primeira linha, segunda coluna. Certo? Vou fazer menos 1 vezes menos 3, dá 3. 2 vezes 2, dá 4. 3 mais 4, 7. Agora, vamos pegar a segunda linha com a primeira coluna. 0 vezes 1 dá 0, 5 vezes 1 dá 5. Então, o resultado vai dar 5. Então, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, dá como resposta 5. E se eu for fazer agora que segunda linha, segunda coluna, para achar esse elemento aqui, né? Que está aqui como resultado, olha lá, 0 vezes menos 3 dá 0. 5 vezes 2 dá 10. 0 mais 10, 10. Certo? E B por A agora. Né? Muda-se a ordem, né? Consequentemente a gente vai perceber que muda o resultado da matriz, não é? Mas a maneira de fazer é a mesma. Ó, vou pegar primeiro primeira linha, primeira coluna, certo? Para achar o primeiro elemento aqui. Então, quando eu faço 1 vezes menos 1, dá menos 1. Depois 3 vezes 0, dá 0. Então, 0 mais, menos 1 mais 0, menos 1. Que é a resposta que está aqui. Eu vou manter a primeira linha e vou para a segunda coluna agora. Eu faço 1 vezes 2, dá 2. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Então, 2 menos 15 dá menos 13. Certo? Depois, vou para a segunda linha agora. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 vezes 0, 0. Então, dá como resposta menos 1. Depois, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. 2 mais 10, 12, certo? E olha lá, observa que A vezes B deu o resultado aqui em cima, né? Deu esses elementos, ó, 1, 7, 5 e 10. E B vezes A deu menos 1, menos 13, menos 1, 12. Então, perceba que A vezes B e B vezes A são diferentes, tá? Gente, parece ser muito difícil, né? Na verdade, é trabalhoso. Então, assim, eu fiz rapidamente aí para a aula ficar, né, um pouco mais condensada, tá? Mas tentem fazer com calma e vai fazendo as multiplicações, tá? Se quiser, vai fazendo termo a termo, coloca no cantinho, acha o resultado, volta na matriz. Mas o que vocês precisam guardar, isso treino que vai fazer, é como eu multiplico. Então, eu multiplico os elementos das linhas pelos elementos das colunas para achar os elementos da matriz resultante, tá certo? Então aqui, ó, tem um outro, né, alguns exercícios resolvidos aí, certo? Eu vou deixar para vocês olharem a resolução e depois tem alguns exercícios para vocês fazerem a multiplicação. Então façam, né, bastante, resolvam todos esses exercícios se possível, pessoal. Vocês vão estar treinando aí a maneira de resolver multiplicação de matrizes. E nos próximos tópicos nós usaremos essas multiplicações de matrizes. Essa maneira de calcular a multiplicação de matriz nós vamos usar nos próximos tópicos, tá bem?